Aposentadoria no serviço público. Quais as regras que são aplicadas atualmente? Nós vamos saber no programa de hoje com Salomão Santos Neto. Ele é especialista em Direito Previdenciário e Administração Pública e analista judiciário do TRT da 14ª Região, agora no Justiça e Cidadania. No programa de hoje o tema é aposentadoria no serviço público e o nosso convidado, Salomão Santos Neto, analista judiciário do TRT da 14ª Região e especialista em Direito Previdenciário e Administração Pública, bacharel em Direito e em Ciências Contábeis. Salomão, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado, Celso. Quero agradecer por esse convite a mim formulado. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a aposentadoria do servidor público. Salomão, quais as principais dúvidas hoje com relação ao servidor público na hora da aposentadoria? Porque algumas leis mudam, tem uma PEC que altera e às vezes as pessoas ficam um pouco assim. Eu iniciaria aqui quais as regras das aposentadorias atuais no serviço público? Atualmente nós temos as regras mais utilizadas hoje, seria uma regra geral, né, feita pela reforma previdenciária de 2003, que está no artigo 40 da Constituição. A outra regra seria do artigo 6º da Emenda Constitucional, né? E a terceira regra do artigo 3º da 47. O que significa isso? Significa, trocado por miúdos. Miúdos. Essa regra do artigo 40, ela não concede a paridade para o servidor público, né? Paridade, ou seja, os mesmos direitos dos servidores que estão na ativa, esses direitos não são estendidos aos aposentados nessa regra. Então, muda a forma de cálculo, né? Questão de ter direito aos planos de cargos, né? Já as outras regras são chamada regra de transição. Uma dessas regras do artigo 6º é que o servidor, homem, ele basta ter 60 anos de idade e 35 de contribuição, 10 anos de efetivo serviço público, né? E os cálculos dos proventos calculado pelo valor da última remuneração dele. Ou seja, tem uma integralidade, tem paridade, porque o servidor que aposenta nessa regra, caso venha ter um plano de cargos para os servidores que estão na ativa, será estendido a eles. Então é uma regra que a gente pode dizer que é uma regra boa. Hoje, por exemplo, uma pessoa já completou 60 anos, e ainda não completou os 35 anos de contribuição, né? Essa pessoa hoje pode se aposentar, por exemplo, uma mulher? Isso. Essa a gente chama de aposentadoria voluntária por idade. Ela está no artigo 40 e essa servidora, ela, tendo 60 anos, ela pode aposentar independente do tempo de serviço dela. Desde que, claro, cumprido os requisitos de 5 anos no cargo e 10 no serviço público, né? O tempo de serviço não precisa ela ter os 30, basta ter mais de 10 anos nesse serviço, né? E ela pode aposentar com proventos proporcionais. E os proventos aí com relação aos últimos 5 anos, é isso? Não, os proventos nesse caso, eles são calculados com base na média aritmética simples, né? Onde pega-se todas as contribuições dela, tira-se uma média aritmética e chega a esse total de provento. Repetindo, não é com base na última remuneração, né? Não é. E o que vem a ser essa paridade? Porque às vezes o telespectador diz assim, olha, eu quero me aposentar, mas eu quero entender um pouco. A paridade quer dizer, eu gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores. Certo. Até antes da edição dessa emenda 41, da emenda 41 de 2003, todo servidor tinha essa paridade. Como eu expliquei, servidor ativo, ele receber algum benefício, é estendido ao servidor que está inativo, né? E essa emenda veio e tirou esse direito dessa paridade. Onde ele mudou a forma de cálculo, né, a forma de aposentadoria. Então a paridade é isso, igualar, né, o servidor ativo com o inativo. Pronto, então a paridade é isso, é igualar
o ativo do inativo. E o que vem a ser o abono permanência? Que tem muita gente que diz, olha, eu estou chegando próximo da aposentadoria, mas eu quero entender se a pessoa vai permanecer, né? O abono de permanência, como que funciona isso, ou se é facultado ao servidor. Certo. O abono de permanência, a intenção do legislador aí foi fazer com que um servidor de longos anos de carreira, com muita experiência, ele, quando chega a idade de aposentar, ele possa optar, dizer, eu vou permanecer mais um pouco. E o que isso significa para ele? Vai ganhar mais por isso? Isso. E aí o valor que ele está contribuindo para a Previdência Social, esse valor ele é devolvido, é pago para o servidor. Vai aumentar os proventos dele, a remuneração. Por exemplo, se ele recebe 5 mil por mês e paga lá o X da Previdência. Isso. Então, com o abono de permanência, ele vai receber os 5 mil, só que não desconta a Previdência. É isso, não desconta a Previdência. Ele conta como tempo de previdenciário, né? Só que não desconta, né? E aí, esse abono de permanência, essa Previdência, ele vem e integra a remuneração dele. Só uma observação que, digamos, se ele paga R$1.000 de Previdência, um exemplo, ele vem para o salário dele um valor menor porque incide imposto de renda sobre essa Previdência, né? Então, ainda que ele esteja pagando R$1.000, incidindo a Previdência, ele vai receber um valor líquido menor. Mas já é uma ajuda para o servidor. E a aposentadoria proporcional? Hoje é possível no serviço público aposentar proporcionalmente? Via de regra, hoje nós não temos mais aposentadoria proporcional. Não temos, né? Mas tem as aposentadorias que estão previstas na lei, como os servidores, o homem que tiver 65 de idade, ou a mulher 60 de idade, pode aposentar com proventos proporcionais, mas já está previsto em lei. Mas, via de regra, não existe. Outra coisa, a aposentadoria por invalidez, ela ainda existe, é proporcional também. Se o servidor é cometido por uma doença não relacionada em lei, ele aposenta com o tempo que ele tiver, proventos proporcionais. E outra, a gente sabe, é a compulsória. O homem ou a mulher chega aos 70 anos, o tempo de serviço que ele tiver, a mulher precisa de 30, mas se ela tiver só 20, ela aposenta proporcional. 70 anos. E o homem também. Bom, mas nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com Salomão Santos Neto, analista judiciário do TRT da 14ª Região, especialista em direito previdenciário e também em administração pública. O Justiça e Cidadania volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com Salomão Santos Neto, analista judiciário do TRT da 14ª Região e especialista em Direito Previdenciário e Administração Pública. Salomão, e o tema do programa de hoje é falando sobre aposentadoria no serviço público. Salomão, e com relação à aposentadoria especial, o que vem a ser essa aposentadoria especial? Celso, essa aposentadoria ela está prevista no artigo 40, no parágrafo 4º. Onde essa aposentadoria é concedida para servidores que trabalham em área insalubre, por exemplo. E já que esse artigo até hoje não foi regulamentado, porque ele carece de uma lei complementar, a saída foi usar o remédio jurídico, chamado mandado de injunção. Então, através desse mandado, o servidor ou entidades ingressam junto ao STF para pedir que, na falta de regulamentação dessa lei, que mande aplicar, que se cumpra esse direito do servidor. E aonde eles foram recorrer ao STF, as diversas categorias, né, e conseguiram que fosse aplicada a lei. Por exemplo, agente de segurança até do próprio judiciário, ele é diferente o tempo de aposentadoria, ou seja, ele entra nessa questão desse mandado de injunção? O agente de segurança, no momento, alguns tribunais apenas conseguiram esse mandado de injunção, como o Pará, pelo que a gente sabe, mas são decisões monocráticas, que não se estende aos demais. O nosso tribunal ainda não ocorreu nenhuma aposentadoria nessa modalidade. O que nós já
temos mandado de injunção aqui é para os médicos da área de saúde, né? Servidores que estão trabalhando em locais insalubres, de acordo com o laudo que foi feito no tribunal, onde indica esses locais. E agora os oficiais de justiça conseguiram também esse mandado de injunção, onde o tribunal já está envidando estudos nesse sentido, para que possa começar a aplicar esse direito aos oficiais de justiça. Salomão, e com relação a essa previdência complementar, que tanto se discutiu, tinha movimentos contrários em Brasília, outros a favor, da questão da previdência complementar, não é isso? Certo. E o que eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador o que vem a ser essa previdência complementar. A previdência complementar do servidor público federal, Isso. Chamado FUNPRESP, né? Onde o governo criou três fundações, que é a FUNPRESP-ESE, do Poder Executivo, né? A FUNPRESP-LEG, do Poder Legislativo, e a FUNPRESP-JUDE, do Poder Judiciário, né? Essa previdência complementar, ela diz o seguinte, que a partir da instituição dessa previdência, qualquer servidor que ingressar no serviço público, já com a instituição, a partir dessa instituição, ele terá uma aposentadoria com os proventos limitados. Ainda que ele ganhe, digamos, R$10.000, na aposentadoria, o regime próprio de Previdência só garante até o valor do teto da Previdência, hoje R$4.159. Se ele quiser manter esse nível salarial dele para chegar aos 10, ele tem que complementar esse valor, aplicando 11% de Previdência para que ele possa aposentar com esse valor do salário dele. Tá, e os servidores que já ingressaram no serviço público antes da FUNPRESP? Nesse caso, a lei veio e disse, né, aos servidores que ingressarem após a instituição, ou seja, servidores que ingressaram antes dessa reforma previdenciária, que foi feita em 31 de dezembro de 2003, eles não são atingidos por essa previdência complementar. Ele poderá optar, se ele quiser, embora ele tenha assegurado a aposentadoria com seus proventos integrais, ele poderá ainda fazer essa opção para complementar o seu salário. E tem muitos servidores, tem notícias que muitos servidores têm aderido, têm... Olha, pelo que a gente percebe, por enquanto, os servidores ainda não mostram muito interesse, não. Até porque a gente sabe assim, que é uma matéria bastante nova, está sendo estudado, então tem que ter todo aquele cuidado, né, para que o servidor possa decidir. Compreender melhor, né? Isso, entender. É isso mesmo. Pois e aí com relação a... Como que é importante, qual a importância, Salomão, da questão da averbação? Por exemplo, tem pessoas que entraram no serviço público, mas já trabalharam em outras empresas, na iniciativa privada, e às vezes aquele tempo de serviço que está lá na carteira de trabalho, né, ele precisa ser averbado, é isso, né? Certo. E qual a importância dessa averbação, até para garantias? Eu acho importante, mesmo porque para o servidor não deixar para a última hora fazer essa averbação, né? E também é bom que ele averbe esse tempo que ele trouxe de outros órgãos ou empresas, para que, juntando com o labor dele atualmente no tribunal, a exemplo, a gente possa muitas vezes ver se esse servidor já tem direito ou não de receber o abono de permanência, né? E também, até para que evite quando ele chega na hora de aposentar, como a gente tem vários casos assim, de servidores que não providenciam essa averbação, aí muitas vezes planeja aposentar em tal mês, ele acaba atrasando. Frustrada, né? Porque ele tem que ir ao INSS, buscar o tempo de serviço, e realmente causa E isso serve não só para o servidor do judiciário, serve para todos que pretendem se aposentar, né? A averbação independente, inclusive, do serviço público. Mesmo porque essas regras de aposentadoria, elas são para os servidores do poder, aliás, do município, do Estado, da União, então aplica-se a todas o mesmo tratamento. E, Salomão, quais as principais alterações introduzidas na Emenda Constitucional 70? E o que vem a ser a Emenda 70, o que ela significa para os servidores públicos? O servidor que ele é acometido por alguma moléstia, ele aposenta por invalidez.
E essa aposentadoria por invalidez, ela era sem integralidade e sem paridade. Era feito pela média aritmética simples. E aí, com o intuito de corrigir essa distorção, o Poder Público ele aprovou essa emenda constitucional 70 de 2012 para que retorne esse direito do servidor de ter os seus cálculos de provento de aposentadoria e ou pensão calculado com base na última remuneração e também que seja dado a paridade para ele, né, para que ele possa também receber benefícios que porventura sejam dados aos servidores da ativa. Mas é isso, nós vamos agora a um breve intervalo e você também pode. Você pode fazer a sua pergunta, manda por e-mail que a produção do programa responde através do e-mail ascom@trt14.jus.br, que a gente passa para o nosso entrevistado, que é Salomão Santos Neto, analista judiciário do TRT da 14ª Região. Ele é especialista em Direito Previdenciário e Administração Pública e é bacharel em Direito e Ciências Contábeis. A gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou falando com Salomão Santos Neto, que é analista judiciário do TRT da 14ª Região, especialista em Direito Previdenciário e Administração Pública, falando sobre regras de aposentadoria para servidores públicos. Então é muito importante ficar atento e acompanhando aqui as informações de Salomão. Salomão, com relação à diferença, às vezes, para efeitos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais e federais. Ou seja, um servidor que hoje ele é concursado no município ou no estado e ele ingressa através de concurso também no serviço público federal, ele vai ser enquadrado na nova regra ou ele fica enquadrado na regra anterior? Muito bem. O servidor que, por exemplo, está trabalhando no município ou no estado e que ele venha a fazer um novo concurso na União, e ele deve observar que para o ingresso desse novo concurso, ele não pode ter solução de continuidade, ou seja, ele tem que tomar posse no cargo no dia seguinte, na sequência, né? Na sequência, né? Não pode ter quebra de vínculo e com isso ele garante o seu ingresso no serviço público, que não é considerada a data da posse nesse atual cargo, mas sim no último cargo que ele tinha o cargo efetivo. E assim ele pode se utilizar na aposentadoria das regras antigas, pode ser beneficiado. Mas no caso, se ele, por exemplo, saiu de um cargo lá, é lógico que pelo que você explicou, se ele dá um lapso de tempo para fazer um novo concurso, aí ele já entra na nova regra. Isso, exatamente. Caso. Se houve quebra nesse lapso, sequência, ele já vai ser inserido nessas novas regras. Existe diferença o efetivo serviço público e o efetivo cargo público, por exemplo, nessa discussão? Hoje a gente sabe que uma regra boa para aposentar é artigo 3º da emenda 47. Todavia, ela exige que o servidor cumpra vários requisitos. Um deles, né? O homem, 35 anos de idade, 35 de contribuição, 60 de idade, a mulher 30 de contribuição, 55 de idade. Tem que ter ambos 10 anos no serviço público e 5 no cargo. E os outros requisitos que são mais difíceis seria 15 anos de carreira, né, e 25 no serviço público. Esse tempo de serviço público, muitas vezes o servidor ele acaba tendo que adiar a aposentadoria, porque, digamos, se ele está naquele órgão trabalhando, digamos, há 20, 21 anos e não trouxe a verbação de outros lugares de tempo público, ele vai ter que, embora tenha completar todos os requisitos, quase todos exigidos, mas por faltar esse requisito, efetivo exercício do serviço público, ele tem que completar esses 25 anos no órgão que ele está. Lembrando que, quando a gente fala em efetivo exercício no serviço público,
só tempo real, né? Tempo que ele esteve realmente laborando no órgão. O tempo ficto não é considerado tempo efetivo. O que é o tempo ficto? O tempo ficto é, por exemplo, servidor que ele trabalha em área insalubre, o homem tem um acréscimo a cada ano ele tem um acréscimo de 40% nesse tempo. A mulher, 20%. E você soma esse tempo, você trabalhou, digamos, 20 anos no seu órgão que você atualmente está, todavia tem um acréscimo de 40% nesses 20 anos. Só que o tempo para efetivo exercício só conta os 20 anos, não esses 40%, que é chamado tempo ficto. Certo. E por isso que a gente sabe que essa regra, por ser uma regra muito boa, porque ela dá integralidade ao servidor, ela dá paridade, né? Ela dá extensão à pensão também, e por isso ela exige uns requisitos mais fortes, né? Lembrando também que essa regra, o servidor que aposentar nessa regra do artigo 3º, na falta dele, o servidor aposentado na morte dele, é concedida uma pensão para os seus beneficiários integral também. Então, para isso é importante que a família também acompanhe. Salomão, e até para os servidores porque são tantas normas, tantas regras, né? E o interessante, o que você sugere aos nossos telespectadores que de repente querem conhecer um pouco mais sobre essa realidade, essas regras, essas questões? Você teria algum tipo de sugestão? Ou talvez até procurar o seu setor de gestão de pessoas? Eu trabalho no setor de legislação do tribunal e nós estamos ali sempre prontos a atender as pessoas que nos procuram, né? Os colegas que tanto moram na capital como no interior, né? E a gente está sempre dando esse suporte, dando essas informações e dizendo para ele, muitas vezes, qual a regra que melhor ele se encaixa ali. Mas se uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, na Bahia, que queira ter mais informações, você teria alguma dica de onde buscar essas informações? Olha, eu posso até fornecer o meu e-mail aí para que as pessoas possam fazer essa consulta. Estarei pronto Então pronto, então anote aí o e-mail do Salomão. salomão_ibest.com.br. Então tá aí, aparecendo os caracteres aí no seu vídeo. Então mande e-mail para o Salomão, tire as suas dúvidas, porque é muito importante, né, Salomão? Porque são tantas informações, é tanta emenda constitucional, é tantas regras que às vezes no programa você não consegue, às vezes consegue, né? Mas é muito complicado compreender todos. Você que vive o dia a dia ali, tá mais fácil, né? E a importância de as pessoas não deixarem para a última hora, como você bem frisou, também não deixar para a última hora na hora de averbar o seu tempo de serviço, né? Porque cria aquela expectativa e de repente pode frustrar a expectativa, né, Salomão? Isso aí. Então é isso que eu recomendo, né? Que os servidores já possam, aqueles que não fizeram essa averbação, que possam, né, ir junto ao INSS, pegar essas certidões, essas averbações e trazer para os seus órgãos para averbar e deixar tudo preparado para na hora, né, de precisar, né, não ter esse corre-corre. E a importância da preparação para a aposentadoria, que às vezes o servidor trabalha e depois ele vê, quando vê, estou aposentado e agora, né? O tribunal tem um projeto desse, de preparação para a aposentadoria, mas como que você vê, Salomão, até pela sua experiência no serviço público, dessa preparação, que o servidor precisa se preparar para se aposentar, para curtir, né? Isso é muito importante. Inclusive o nosso tribunal ele já tem essa preparação para a aposentadoria, né? Onde já ele realizou vários encontros nesse sentido. E isso é muito bom, né? Que o servidor ele possa, antes de aposentar, ele se planejar, ele pegar essas orientações de uma equipe que tem especializado no nosso tribunal, para que ele possa assim, ter uma aposentadoria tranquila, né? Se programar, né? E para que assim ele possa ter uma tranquilidade. Ter uma vida assim mais curtir, né? A aposentadoria. Exato, com mais qualidade, não é verdade? Bom, mas eu quero agradecer, viu, Salomão, pela entrevista aqui. Hoje o programa foi sobre aposentadoria e previdência, né, com relação ao serviço público, servidor público. E eu conversei com o Salomão Santos Neto, que é analista judiciário do TRT da 14ª Região,
especialista em Direito Previdenciário e Administração Pública, bacharel em Direito e Ciências Contábeis, certo? Então hoje, esse foi o tema do programa, agradecemos a você pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser. Você também pode participar com sugestões de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas redes sociais que está aí no seu vídeo, ok? Até o próximo encontro.